Salve, tudo bem? Aquele friozinho, nem nos polos, né? Mas enfim, bora lá então, ó. Industrialização do Brasil, tema lindo, que você acompanhe ele muito bem, de modo bastante detalhado, beleza? Então, bora lá, ó. A gente vai fazer partes, períodos, né, diferentes, então, para entender melhor a industrialização do Brasil. Primeiro momento, então, é exatamente o momento em que não existe a industrialização e que nós teremos aí os primeiros métodos, né, as primeiras medidas que vão impulsionar, então, esse crescimento, essa aparição da indústria, né? Então, antes de mais nada, o Brasil era uma colônia de exploração. Devido a isso, Portugal não queria nenhuma atividade que não fosse autorizada. Então, as atividades aqui no Brasil eram exatamente atividades extrativistas, né? Extração do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, né? O ciclo da mineração, o ciclo do ouro, beleza? Então, tudo isso vai estar contido na política do que se pensa para o Brasil. Ou seja, o Brasil não tinha o menor interesse que se criasse algum tipo de indústria aqui, beleza? Então, o primeiro momento que a gente vai ter de complicação, né, vai ser o Tratado de Methuen, né, ou então o Tratado de Panos e Vinhos, beleza? Ele vai vigorar então de 1703 a 1836. Então, o que vem a ser esse tratado, Tratado de Panos e Vinhos? Ficou estabelecido, então, que Portugal e Inglaterra manteriam esse comércio, né? Portugal compraria os tecidos, então, e produtos, né, manufaturados da Grã-Bretanha, né, da Inglaterra, e, em troca, a Inglaterra ou a Grã-Bretanha compraria, então, os vinhos de Portugal. Eu não sei você, mas já de antemão já dá para ver uma coisa. Eu nunca vi, assim, tradicionalmente, um inglês tomando vinho, né? Os caras tomam uísque e tudo mais. Mas, enfim, né? O pior de tudo isso é exatamente que os produtos manufaturados, os tecidos, eles vão ter um maior valor agregado, né? Então, Portugal estava saindo perdendo com certeza. Mas é lógico que esse tratado também mantinha aí uma relação exatamente com uma ideia de que a Grã-Bretanha protegeria Portugal, beleza? Então a gente vai ter, devido a esse tratado, a proibição do desenvolvimento de qualquer tipo de indústria, de manufatura aqui no Brasil, beleza? A gente nem fala muito bem de indústria nesse período aqui no Brasil, porque não tinha nada, não existia nada, né? Em 1808 a gente vai ter um fato bastante interessante, que é a saída da família real de Portugal, né, e ela acaba vindo para o Brasil. É o primeiro momento em que um rei vai para suas colônias, né? Nenhum rei tinha ido nem visitar as suas colônias, beleza? Então, o Dom João VI acaba fugindo, né, do Napoleão e vem exatamente para a sua colônia, para o Brasil, que no exato momento já sobe de posição, né? O Brasil, então, vai deixar de ser, pelo menos, tratado, né, nos papéis como colônia. Mas é lógico que a política aqui no Brasil vai continuar basicamente como aquela coisa. Não, o rei não é do Brasil, o rei é de Portugal, né? E daí a gente tem algumas mudanças até para se estabelecer a corte aqui no Brasil, né? Você vai ter uma abertura no mercado, ou seja, os produtos agora vão entrar em maiores quantidades aqui no Brasil, principalmente produtos que a gente antes não comprava, porque agora a família real estará aqui no Brasil. Então, essa abertura no mercado vai vir acompanhada de uma aplicação de taxas de 24%, né? E o que é notável é que esses impostos são exatamente para manter a coroa aqui no Brasil, né? Além dos impostos que ela cobrava, logicamente, da população aqui do Brasil, beleza? Em 1844 a gente tem a Lei Alves Branco, né? Que você também pode achar com o nome de Tarifa Alves Branco, que é exatamente o que ela é uma tarifa, né? Ou seja, é um imposto. Então, olha só, criada em 1844 pelo ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, aumentava as taxas aduaneiras, ou seja, né,
de exportação e importação, mas principalmente de importação, em 30% sobre produtos importados sem nenhum produto similar aqui no Brasil, né? Então subiu de qualquer forma, né? Se tinha ou não produzido aqui no Brasil, você pagaria mais imposto. E 60% sobre os produtos com similar nacional, ou seja, isso acabava protegendo o mercado nacional, porque você aumenta então, pelo menos virtualmente aí, né, o valor do produto importado. Então é lógico que isso traz um destaque para a industrialização do Brasil, porque o produto que você quiser fabricar aqui no Brasil, manufaturar aqui no Brasil, né, ele vai sofrer uma sobretaxação quando você tiver uma concorrência externa, beleza? Então é lógico que isso torna mais interessante. Fala, se eu conseguir fazer, sei lá, tecido aqui no Brasil, qual que é o valor que vai ficar o tecido que vem de fora, né? Então daí é lógico que isso vai acabar tornando mais atraente, né? Essa ideia então de se criar uma indústria. E em 1850, deixa eu só ver se tem aqui a imagem, tem, ó, a Lei Eusébio de Queiroz, né? A Lei Eusébio de Queiroz, então, vai criar uma coisa que é muito interessante, ela vai proibir, então, o tráfico de escravos. Muito embora a gente não cumprisse isso bem ao pé da letra, né, a chamada lei para inglês ver, né, ela vai criar uma coisa muito interessante. Ocorre uma redução mesmo do tráfico de escravos aqui no Brasil. E o escravo era o segundo produto mais caro desse período. O produto mais caro desse período seria uma caravela. A caravela ela funcionava como se fosse uma indústria, né? Ela era uma das partes fundamentais, então, para se criar lucro. Ou seja, se você produzir, beleza, mas se você quiser transportar para vender em outros lugares e tudo mais, você precisa de uma caravela. Né? Por exemplo, no caso dos escravos, você vai precisar. Né? Então, logicamente, que proibir aí o tráfico negreiro vai ser um belo de um passo para liberar dinheiro, né? Então as pessoas não iam comprar mais escravos, então o dinheiro ficaria sobrando ali na sua mão. O que eu posso fazer com esse dinheiro? Né? Então daí se você somar essas características, a gente vai ter aí como se fosse o princípio, né, de uma possibilidade de criar alguma indústria aqui no Brasil. Né? Então, logicamente que essa questão vai tornar mais atrativo então o investimento em indústrias, beleza? Essa é a primeira partezinha, mas nós vamos continuar. Daí a gente vai ter a primeira fase da industrialização do Brasil. Então, pós 1850, né, a gente vai ter um início ali, né? A sementinha vai ser plantada. Então, o que ocorre? Nós teremos mais capitais, então, aí dentro da nossa economia, né? E vale também a pena ressaltar, o Brasil praticamente não possuía nenhuma estrutura, né? Então, para transporte, né, nos portos, saneamento, enfim, o Brasil era zero, né? Tipo assim, qual fase da industrialização que a gente estaria falando aí de 1850 a 1930? E isso aí é quase como se fosse nossa primeira revolução industrial. Mas o que é interessante é que só bem no final desse período que a gente poderia citar aí alguma coisa parecida como uma primeira revolução industrial, né? Mas de qualquer forma, é notável isso, olha só, isso é café sendo transportado no Porto de Santos. Sim, as pessoas transportavam nas costas, né? Não tinha nenhum tipo de grua ou coisa similar a isso. Então você juntava lá um monte de gente, olha só, a galera levando 2 sacos de café nas costas, subindo lá até o navio, né? Para que ele fosse carregado. Ou seja, estrutura nisso aqui, zero. Olha só, a imagem é recorrente, né? Fala, nossa, mas essas estruturas aí no navio, isso é para transportar, para mexer a carga só lá dentro dele, né? Então o Brasil historicamente não tinha quase nenhuma estrutura. O que é notável é que nós teremos aí algumas alterações, né? Pense assim, o fim da escravidão aí de modo
pontual, né? Tipo, finalizou mesmo em 1888, né? E daí a gente já começa a ter aquela mudança que é para o ciclo do café. E para o ciclo do café, se você buscar na sua memória, na parte lá de migrações, a gente começa então a ter uma grande atração aí de trabalhadores aqui para o Brasil, né? E isso vai gerar algumas outras coisas, tais como esses trabalhadores eram assalariados, portanto eles eram clientes, né, esses imigrantes, e só a entrada desses imigrantes também acaba aumentando o mercado consumidor. Então você vai acabar criando uma demanda maior por estruturas, né? Essa aí é a ferrovia que vai conectar, né, o Porto de Santos lá a São Paulo, né? Um mega investimento do Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, né? Entre outras coisas que ele vai acabar investindo pesado, né? Construção de estradas e assim por diante. Tudo isso você bem pode ver, olha só, né? Fala, meu, mas isso é uma estrada para quê? Para andar a cavalo? É mais ou menos isso, né? Mas você nem isso você tinha. O Brasil então só tinha tipo as picadas, né? Asfalto, nem a pau, né? Essa ali é a primeira pavimentada, né? E logicamente que nós teremos aqui também o aumento da produção de outras coisas para auxiliar também na base das indústrias. Só que é lógico, tudo isso de modo muito incipiente, né? Então, a fábrica de gás no Rio de Janeiro, e a gente tem aqui ó, a construção de algumas estradas, né? Isso aqui é uma estrada, tá vendo? Os caras vão lá, derrubam todo o mato e vai ficar aí no chão mesmo, na terra. Minha nossa. Isso aí, ó, se eu não me engano, é tipo no norte do Paraná. Tá o WW aqui, mas não falo o que é. Mas eu acho que é no norte do Paraná. Gente, uma região que chove bastante, né? Chuvas constantes aí o ano todo. Imagina o barro que isso aí virava. Mas mesmo assim, tinha um lugar para passar. Antes nem isso tinha, né? Aqui, ó, fotos, né, imagens da chegada dos imigrantes aqui no Brasil. Então, a hospedaria dos imigrantes no Porto de Santos, em São Paulo. Então, como é que funcionava? O imigrante chegava lá e o fazendeiro ia até essa hospedaria e contratava. Olha, eu quero 30 famílias, né? E aí ele pegava e levava essas 30 famílias, né? E a galera ficava toda lá esperando, ó. Beleza? Aqui, ó, o Caçatumaru, né? Que é da chegada dos japoneses. E tudo isso, então, vai acabar ampliando essa necessidade de industrialização. E o primeiro ponto vai ser exatamente a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, tá, a participação do Brasil? Não, nem pense nisso, nem precisa. Na verdade, o que você precisa entender é que o Brasil era dependente, então, de importações, porque a gente não produzia quase nada, né? Então, tudo vinha de fora. Beleza. A Primeira Guerra Mundial vai funcionar exatamente para a indústria do Brasil devido à redução das importações. Então, como você tinha uma guerra aí já com algumas tecnologias, né, como submarinos, né, precários e tudo mais, mas existia, você então praticamente para a importação. E como você vai ter então uma guerra, não é das mais longas, né, mas é longa e grande, principalmente, né, para o nosso atual período, você acaba tendo graves complicações, né? O Brasil, talvez o que ele mais tenha sofrido seja exatamente por essa redução aí das importações. Então, quase todos os produtos que nós estávamos acostumados a comprar nas casas de importações, casa de importação é tipo um mercado, só que você pede, o que você pede, tipo, o cara compra, sei lá, da Europa, dos Estados Unidos, né? Então, esses produtos, eles pararam de chegar. Você tem então esse grave problema, porque a população do Brasil já era grande, né? Você tem então um mercado consumidor aí interessante e não tem a produção
para essa população. Então isso aí são navios na Primeira Guerra Mundial. Dá para saber que é da Primeira Guerra Mundial só por conta da cor da fumaça, né? Olha só, muito, polui muito, né? Então, logicamente que esse vai ser o primeiro ponto. Esse momento aí da Primeira Guerra Mundial vai fazer com que nós criemos, com que que haja um incentivo à industrialização no Brasil? Então, pouco, mas surgem algumas indústrias. Né? Se você pegar as indústrias mais antigas do Brasil, você vai ver que elas são do ramo de alimentação, né? Porque são coisas assim bem de primeira ordem, né? Que você precisa constantemente se alimentar. Primeiro ponto, né? Depois que você se alimentou, aí você pensa em outras coisas, beleza? Macaulay Culkin, esqueceram de mim, né? Então, senhores, beijão, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.